Devocional Presente Diário vai falar sobre empatia. E o texto bíblico de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo 6, versículo 13 até o versículo 21, que fala o seguinte: haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, mas muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus lábios, ou dos seus leitos, desculpa. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Tamar, olham esperançosos os mercadantes de Sebá. Ficam tristes porque estavam confiantes e lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplaram minha temível situação e se encheram de medo. Alguma vez pedi a vocês que me desse alguma coisa? Ou que da sua riqueza passasse resgate para mim? Ou que me livrasse dos meus inimigos? Ou que me libertasse das guerras dos que me oprimem? Fica aí as perguntas de Jó. Né? Empatia é o texto de hoje. Jó, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: suas palavras dava firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. É o que diz a palavra do Senhor através do livro de Jó. Jó talvez tenha sido um homem da história que mais sofreu. Se não, é o mais famoso dos sofredores. Se não é ele o dos que mais sofreu, Jó é o dos mais famosos sofredores. Para Deus, Jó era o homem mais íntegro da sua história. Aos homens, Jó foi o homem mais sofredor, mais paciente, né? Até nasceu um ditado que diz aí: a paciência de Jó está nessa pessoa. E outros falam: acho que só Jó sofreu mais que eu. Então são ditados que falam por aí. Mas Deus diz o quê? Jó era o homem mais íntegro da história. Era também o mais rico do Oriente. Tinha saúde, riqueza, uma grande família, muitos servos e muitos amigos. De fato, um homem de sucesso chamava-se Jó. Era Jó. Mas da noite para o dia, ele perdera seus filhos, seus 10 filhos, seus servos, sua saúde, seus bens, tudo. Praticamente tudo. Uma tragédia inimaginável aconteceu com Jó. Obviamente, Jó ficou desolado. Ele não sabia o que hoje nós sabemos e contamos sobre a vida dele. Naquele momento da vida de Jó, ele ficou totalmente contrariado com a tragédia, desolado, sem entender o que estava acontecendo com ele. Se não bastasse a grande tragédia, houve outras coisas que aconteceram com Jó, né? Apesar que a sua tragédia tinha sido obra de Satanás, sob a permissão de Deus, para prová-lo a fidelidade, a integridade de Jó a Deus. Satanás, com a tentação, entrou em guerra, pegando a vida de Jó e destruindo. Pois é. E nessa história,
Nesta hora, Jó precisava muito de palavras de consolo, de consolação, de amigos ao seu lado. Você sabia que os melhores amigos são conhecidos não nos banquetes, nas festas, em momentos de comemorações, mas é conhecido na hora da dor? Os melhores amigos e quem nos ama de verdade, de fato, aparecerão na dor. Então Jó estava ali na dor, abandonado de tudo, de todos, e porque também seus 10 filhos tinham morrido e seus bens tinham acabado e ele estava totalmente, agora também com a saúde destruída, jogado ao pó. Vários amigos vieram consolar a Jó e procurar razões para o seu sofrimento. Que negócio, né? De uma noite para o dia, Jó perder todas as suas riquezas, o homem mais rico do Oriente, de repente perder seus 10 filhos, perder os seus bens e tudo mais, e agora a sua saúde também foi ao pó. Muitos queriam entender a razão do sofrimento, mas as palavras deles fizeram mal a Jó do que bem, pois em vez de confortá-lo, acusaram Jó e insinuando que sua miséria, seu castigo, era castigo pelos seus pecados. Para eles, tudo e todo sofrimento era consequência sempre do castigo divino. Deus pesou a mão sobre Jó. Jó cometeu um pecado, que esse pecado se tornou Deus um carrasco para Jó. Será que tudo que acontece em nossas vidas seria Deus castigando a humanidade? A minha dor, a sua dor, é o dedo de Deus? Hein? Você já parou para pensar sobre isso? E quando você vai consolar alguém e já começa a pensar no coração, qual foi o pecado que essa pessoa pecou para que passe isso? Não é a primeira coisa que vem na nossa mente, mas não deveria ser assim. Para Jó, seus amigos era como um riacho temporário. No texto ele fala sobre isso, um riacho temporário no deserto, que em certa época do ano está cheio, mas na estação mais seca fica vazio. As caravanas no deserto, sedentas, aproximam-se deste riacho esperançosas, mas então percebe desesperadas horas aí que não haverá de não haver mais água em seu leito para saciar a sua sede. Pois é, coisa de engano. É como chamado o paraíso de tolos, que só no momento bom que está bem, mas no momento mais preciso eles faltam. Assim foram os amigos de Jó para com Jó. Seus amigos choraram, ficaram 7 dias sentados na cinza, no pó, chorando ao ver a situação de Jó. Mas quando abrem as suas bocas, acusam Jó de estar passando por um castigo divino, que Jó cometeu um pecado terrível contra Deus, acrescentando mais dor à dor de Jó. Assim então são os riachos temporários, que só dá bem-estar quando está chovendo. Quando chega a seca, eles também secam-se e se vão. O que nós damos aos aprovados pelo sofrimento? Ou aos provados pelo sofrimento? O que nós damos de palavras, de conselhos para os provados em sofrimentos? Palavras de conforto que matam a sede da alma por respostas e sentidos? Ou condenação fácil, desanimando-os ao insinuar que sofre porque Deus o castiga? Quando você chega na casa de alguém que está sobre o leito de cama, com uma doença ou mal, um sofrimento que talvez para ele não há esperança, o que você chega dizendo para ele? É o castigo divino? É o pecado que está levando a ele, um pecado que ele cometeu? É verdade que os pecados, se não houver arrependimento dos seres humanos, eles merecem castigo e sempre merecerão castigo da parte de Deus. Mas não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. Mas há casos que, como o de Jó, em que o homem íntegro sofre por razões que só o Senhor conhece,
não deve ser julgado, nem aquele mesmo que esteja sofrendo por uma consequência, mas ele deve ser alertado ao arrependimento. Portanto, é sábio abster-se de julgar alguém que sofre sem causa aparente, tá, gente? Falemos aos enfraquecidos pelo sofrimento com palavras que o fortalecem, como o próprio Jó fazia. Era isso, o versículo em destaque aqui que destacam, era o que diz o próprio Jó. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Então Jó fortaleceu tanta gente nos seus leitos de dor, de angústia, de sofrimento, fez levantar. As palavras do homem sábio, a palavra e palavras daqueles que são sábios, fortalece e levanta e tira da queda aquele que está caído, e não acrescenta dor, como fez os amigos de Jó. O resultado é muito bem melhor para esses. Reanimar os feridos pela aprovação com palavras de conforto é transmitir o amor de Deus a eles. É a certeza que temos que ter, é que quando alguém está passando por qualquer advento que você não tenha ciência, a certeza de que por que está acontecendo, é você fortalecer com palavras de ânimo, levando essa pessoa, ela buscar refletir e amar a Deus e buscar a Deus acima de tudo, independente se vai ter solução ou não do seu problema, da sua situação que esteja vivendo. Então, usemos de palavras de conforto, de ânimo, de levantamento, de fortalecimento para aqueles que precisam em leito de angústia, tá? Nada de acusar, porque todos sabem que o pecado gera morte. Está escrito na palavra do Senhor, né? E todo pecado tem suas consequências, mas não somos nós que julgamos se cada consequência que está acontecendo em qualquer um é a consequência daquele pecado. Então oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te glorifico e te exalto pela tua bondade e misericórdia e teu amor que é grande para com todos nós. Que, ó Deus, o julgamento pertence ao Senhor e não a nós. E que o Senhor nos ensine a reanimar pessoas, a fortalecer pessoas. Ensina através do teu Espírito Santo a sermos, ó Deus, braços que fortaleces. Ser, ó Deus, leitos que aquece e que sara e cura as pessoas. Deus, nos dá palavras de ânimo para que assim, ó Deus, deliberemos às pessoas ânimo, força e alegria e esperança, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O programa acabou, gente, vou ficando por aqui. Até segunda-feira, se Deus permitir, com mais uma programação. Tchau!